Olá a todos! Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro mais uma vez, onde nós estamos estudando a série psicológica da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles. E assim unidos, é uma alegria estar aqui mais uma vez. E hoje nós estaremos aprofundando um pouco mais em alguns conceitos de todo esse arcabouço do espírito imortal. Nós vamos estar falando um pouquinho do ânima e do ânimos, que seria o homem e a mulher como parceiros psicológicos, porque o espírito, como é assexuado, ele tem que viver as experiências, ora numa roupagem, ora na outra, ora como homem e ora como mulher, para adquirir estas potencialidades no homem, quando ele reencarna na parte fisiológica como homem, ele tem que estar no seu psiquismo, trazendo o equilíbrio de experiências de outras vidas em situações em que ele viveu como mulher, porque são parceiros psicológicos que trazem o equilíbrio. E o ânimos é o homem na psique feminina. Então, nós vamos abordar um pouco mais destes conceitos. Iremos falar um pouquinho também da personalidade, da persona, né, que é uma característica que todos nós temos, que a gente usa um termo mais corriqueiro da máscara, mas que todos temos, e falaremos um pouquinho mais da individuação. Então, vamos lá, dando início, né, nestes conceitos. E aí, trazendo para todos nós o ânima e o ânimos, que seria, como eu já falei, o homem e a mulher, dando parceiro, dando base psicológica na psique, não importa a roupagem que a gente esteja apresentando nesta vida. Então, o ânima e o ânimos são arquétipos. Então, nós temos vários arquétipos primordiais. Como já falamos anteriormente, nós temos o arquétipo de Deus, que é o self, de todas as potencialidades divinas. E um outro arquétipo, que todos temos iguais, que eu falo que é o arquétipo primordial também, seria o ânima e o ânimos. Então, o arquétipo ânima constitui o lado feminino da psique masculina e agrega as experiências que o homem teve, relacionando-se com a mulher ao longo do tempo da história humana. Então, veja, o espírito é assexuado. Nós chegaremos num estágio de evolução em que não precisaremos mais usar este lado sexual como instrumento, como hoje é necessário em nosso planeta, no nosso processo de evolução, porque somos animais racionais. Ainda temos necessidades, estas necessidades básicas, fundamentadas no nosso ser. Mas ao longo da história, e quando formos galgando patamares mais altos da nossa evolução, nós vamos deixando, mas nós temos que estar em nossa psique, germinado já este lado masculino e feminino em nós. Se a gente fizer um trabalho retroativo, se nós lembrarmos, por exemplo, de Jesus ele tinha já todo o equilíbrio neste âmbito, tanto que ele era dócil, amoroso, gentil como um lado feminino, mas ele tinha uma postura enérgica, uma postura de uma fala que penetrava no fundo da alma, de uma base mais masculina da força, de uma coragem, de um magnetismo na sua fala que penetrava no profundo do nosso ser. E, ao mesmo tempo, ele tinha a meiguice de uma estrutura feminina. Veja, a gente lembrar mais aqui, para a nossa época, de um Chico Xavier. Chico Xavier era um doce de pessoa, né? Ele era um ser iluminado e que muita gente, maldosamente, como
eu falo, a pessoa julga o outro de acordo com a sua lente, de acordo com aquilo que ela conhece, dizia, o Chico tem um jeito de ser feminino, e daí se ele é feminino ou masculino? Porque toda esta estrutura está em nossa psique, todo este arcabouço já está estruturado. E o Chico, ele era amoroso, como uma grande mãe, né? Gentil. Então, o lado masculino dele, ele exercia de uma outra forma, na postura da fé, da coragem, daquilo que ele desbravava neste caminho, trazendo para nós tantos conhecimentos, né? Mais de 430 livros psicografados e mais o seu trabalho amoroso para trazer respostas para as famílias em sofrimento. Nós temos o Divaldo também. O Divaldo também era uma postura amorosa, gentil, mas o tio Nilson apresentava isso com mais propriedade, esta gentileza, docilidade no falar. O Divaldo ele já tinha mais intrínseco nele o ânimos. Então veja, é tudo um conhecimento que a gente está aqui aprendendo um pouco mais, mas de toda a estrutura do espírito imortal. E assim, o arquétipo do ânimos compõe o lado masculino da psique feminina, ao contrário da ânima, que representa toda a experiência da mulher com o homem ao longo do tempo. Então, veja, quando a gente experiencia todas estas bagagens psicológicas que nós estamos aqui aprendendo nas reencarnações, é para que a gente possa germinar as potencialidades que existem em nós, através do arquétipo primordial e essencial, que é o self. Tudo isso está no self. Então, ao longo das encarnações, nós vamos exercendo as polaridades. Ora de um lado, ora de outro. Então, ânima é uma imagem inconsciente. Inicialmente, ela é projetada sendo a mãe, a primeira mulher a receber a sua projeção. Ao crescer, este homem projetará sua ânima em professora, na irmã, em uma atriz, uma cantora e etc. Principalmente na namorada e na esposa. Então, ele traz esta bagagem e ele projeta, através destas vivências, primeiramente na mãe, né? Onde ele vai se espelhando tudo isso, porque nós temos também as projeções, né? E a gente vai falar ao longo, um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, como todo arquétipo, a ânima pode manifestar-se também de forma negativa, nas alterações de humor, na vaidade exagerada, nas explosões emocionais, nos caprichos. E ela também positiva-se por meio da sensibilidade, da ternura, paciência, capacidade de amar, das intuições, da criatividade e no relacionamento com o inconsciente. Então, veja, tudo isso vai se alternando. Então, a gente diz que nós, mulheres, a gente passa um período do mês, na nossa vida, em que a gente está emocionalmente alterada pelas nossas características, pela nossa vivência, tudo aquilo que nos afeta no âmbito emocional, a mulher tende a apresentar de forma negativa as alterações de humor, com uma frequência muito maior do que apresentada normalmente pelo sexo masculino. Até porque foi dito para as crianças, principalmente para os meninos, homem não chora, homem não demonstra emoções, sentimento. Isso ficou preso numa limitação, num conceito errôneo, porque a gente está aqui realmente para sermos seres individuados, inteiros, com todas as nossas potencialidades, como elas realmente são. Então, por isso que na mulher apresenta-se mais essa ternura, esta delicadeza. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê tantos homens tão delicados,
tão amorosos, que cuidam de crianças, que cuidam de bebês, que cuida desse lado feminino, ele apresenta numa maior, ostenta de uma maior profundidade, trazendo isso numa expressão que qualquer um percebe, né? Então, isso é tudo por causa do quê? Por causa desse parceiro que se encontra em nossa psique. E está tudo muito certo. Então, o objetivo inicial do ânimos é o pai. Depois será projetado em outros homens, até mesmo em Deus. Por quê? Porque a gente sempre vê, olha isso também é um arcabouço de algo que está cristalizado em nosso ser, que Deus é homem. Primeiro que Deus a gente não sabe, mas é uma energia, é uma força criadora. Nós temos partícula de Deus. Então, neste momento de evolução, a gente não tem como explicar o que é Deus, a não ser através da sua apresentação nas formas, né? A beleza da natureza, a criação de nós mesmos, a criação dos reinos inferiores, animal, mineral, vegetal. Então a gente conhece Deus através das suas criações. Mas, ao longo do nosso tempo, quando chegarmos a um estágio bem mais evoluído, como Jesus, por exemplo, que chegaremos, viu, gente? A gente pensa que não, mas a gente chega a uma esfera crística, a uma esfera de anjos, de arcanjos, que são seres que já estão inteiros, com todas as potencialidades divinas, capazes de lidar e cuidar de um planeta como o nosso, nesta beleza que a gente vê aqui na Terra. Basta que a gente pare de viver só naquela acelerado, que a gente desacelere e que a gente comece a olhar mais para o dia a dia, na flor que nasce, no perfume de uma flor, olhar mais a natureza, numa planta, nos animais, dar mais valor a isto que a vida nos apresenta e nos dá esta oportunidade. Então, veja, a forma negativa também da manifestação que é percebida através da retórica nas mulheres, a intelectualidade, a indiferença, a rigidez, o autoritarismo nas opiniões. Então, muita mulher, ela é autoritária. É o que eu penso e pronto, é do meu jeito e pronto. Então, ela tem esta forma negativa de exercer o seu ânimos, né? O seu masculino, através destas ações, nesta forma que a gente fala que mais apresenta mais nas mulheres, mas é um comportamento do homem, então que fica mais rígido nas suas opiniões. E a positividade, né? Positivamente tem a importância no papel da criatividade, na autoconfiança e na força intelectual. Por isso que os homens sempre foram chamados assim, antigamente as mulheres elas não tinham muito valor, né? A mulher era considerada inferior. E graças a Deus, como diz a Joana, tudo parte de um polo ao outro para trazer o equilíbrio, né? E nós já estamos quase chegando lá, neste ponto, né? Lembrando também que Joana foi uma das primeiras feministas, né? Quando ela era Joana Inês de la Cruz, lá no México. Mas vamos dando continuidade aqui. Então, não podemos ter a imagem do homem, daquele homem totalmente bruto, nem da mulher totalmente frágil, porque vivenciamos polaridades diversas para nos tornarmos seres completos, os seres integrais. Então, nós precisamos sim experienciar os dois polos. E assim traz o quê? Trazendo o ser completo, inteiro. E só fazendo uma analogia bem rapidinho, de uma situação, existe 360 graus em cada situação, então, eu só vou fazer a abordagem de uma. Pode acontecer, de um ser que reencarna
muitas vezes na roupagem, por exemplo, do homem. E aí, esse espírito escolhe, não só escolhe, como é trazido pelos responsáveis das reencarnações, a necessidade dele também experienciar como mulher. Então, por exemplo, ele teve várias vidas seguidas, encarnações, onde ele vinha na roupagem hominal, de um homem. E aí ele renasce na sua reencarnação seguinte como mulher. E pode acontecer dele ter diversas dificuldades, inclusive de aceitar o próprio corpo. A gente vê muitos dizerem assim: eu estou nesta forma masculina, mas eu não me vejo assim. Eu me vejo feminina. Então nós vemos trejeitos, nós vemos mesmo na psique, mesmo tendo um trebasamento, mas às vezes as experiências foram tão profundas que até nos relacionamentos ele tem necessidade de gostar, por exemplo, de um homem. Por quê? Porque ele vivenciou muitas experiências seguidas e ele não consegue relacionar com uma mulher, não tem uma estrutura psicológica normal, estruturada mesmo, então ele sofre esta consequência disso que nós estamos explicando aqui um pouquinho. É bem complexo, mas é necessário a experiência. Então, por isso que a gente explica muitos comportamentos homossexuais, heterossexuais. Por quê? Porque é natural, até que essa psique ela se estruture. E nós vamos chegar a um grau de conhecimento, de evolução e de crescimento, germinando as potencialidades, que, como eu já falei agora há pouco, não precisaremos mais do sexo. Lógico que isso está muito longe, eu só estou adiantando um pouquinho do nosso processo. E agora vamos falar um pouquinho sobre a persona. O que é persona? Persona é máscara. Persona é uma necessidade que nós temos de viver ao longo da nossa vida. Porque, por exemplo, um médico que ele estudou, que ele vai ser médico toda hora, todos os dias, onde ele estiver, numa roda social, num encontro de família, com os amigos, quando ele vai sair com as pessoas para exercer um outro lado, numa férias, né, nas suas férias, ele ser médico lá todo o tempo de cirurgia do corpo humano, disso, daquilo. Então, embora ele tenha um vasto conhecimento e vivência no assunto, ele é um ser humano normal. Então, mesmo às vezes ele querendo este lado apresentar, então ele usa-se de uma persona, tem uma persona neste caso, mas é assim, ele não vai ser aquilo o tempo todo. Então, a persona, vamos dizer de uma maneira mais fácil de entendimento. Por exemplo, uma pessoa que não gosta de alguém, socialmente falando. Lá, sua filha está numa escola que ela não gosta muito do núcleo, daquele meio, mas ela tem que conviver socialmente. Então, ela vai usar da persona, porque ela não queria estar ali, na verdade, ela queria só estar com aquelas pessoas que falam a mesma língua, que usam os mesmos jeitos, que pensam como ela, que vive como ela, mas nós precisamos ter a persona nesses casos, porque senão a gente vai viver isolado e achar que é só o nosso eu que importa. Então, até para o bem viver na comunidade, na sociedade, nos núcleos, no trabalho, muitos gostam do chefe. Mas o que vai fazer? Precisa ganhar dinheiro, é o trabalho que ele escolheu, então ele precisa usar, sim, da persona. O que é persona? Ser fingido? Não, não dá muita importância se gosta ou se não gosta. E mesmo não gostando, conviver, aprender a conviver com respeito pela sociedade, pelas outras pessoas. Então, de qualquer forma, ele está usando uma persona. E o Divaldo sempre dizia assim para nós: o problema não é ter persona. Todos temos, todos.
O problema é quando a persona toma conta da gente. E a gente usa tantas personas, tantas máscaras, que a gente não sabe mais quem somos nós. Porque na ânsia de ser aceito, de pertencer a um grupo, a uma sociedade, a algumas pessoas, a algum lugar, porque a gente quer fazer parte, faz parte da nossa vida, mas se a gente for assim, viver só as nossas reais potencialidades, não vai ser legal. Então a gente precisa. Mas quando a gente transforma isso em pessoas espelhos, que reflete só o que o outro quer, então eu vou nesse grupo social. Eu sei que as pessoas aqui vão gostar de mim se eu tiver tal comportamento. E aí eu uso uma pessoa. Aí eu vou na família, se eu for aquela pessoa briguenta, na minha essência, que gosta de mandar, de comandar, de controlar, aí eu uso a persona para viver bem, para conviver bem. Aí eu sou aquela pessoa boazinha que por dentro queria voar, né? Mas aí eu uso de novo a persona. Aí tem pessoas que vai se modelando tanto ao ambiente em que ela convive que ela perde sua verdadeira personalidade e surge vários eus. A pessoa não se acha porque ela está usando muitas máscaras. E na verdade, para ela se encontrar, ela precisa de um olhar tão profundo, de se isolar, de olhar o que eu realmente quero, o que me faz feliz, o que agrada, e sair daquele conceito de que ela precisa da validação do outro para aceitar como ela é. Nós não precisamos da validação do outro, porque nós não vamos agradar a todos. Então, existem situações que nós temos que usar a persona, mas nem todas. Então, nós precisamos saber diferenciar onde a persona é necessária, onde não é. Então, quando a persona se torna uma coisa prejudicial, a pessoa nem pensa nisso, ela vive através das máscaras. Então, ela nem tem noção. Isso é um mecanismo do próprio ser, do ego, que vai trazendo, sempre naquela necessidade de querer ser aceito, de querer ser bem visto, que também é ego, né? Então, aquela pessoa que não quer mostrar suas fragilidades, ela está se escondendo o verdadeiro ser. Quando cada vez mais a gente tem que ser e aprender a ser mais autênticos, a usar o nosso verdadeiro olhar para aquilo que eu realmente sou. Então, a persona dá ao indivíduo a possibilidade de compor uma personagem. O arquétipo persona refere-se ao que se é esperado socialmente de uma pessoa, e como ela acredita que deve parecer. Persona funciona como roupa para o ego, que indica como uma pessoa deseja ser vista, ao contrário da sombra. Sombra é quando a gente quer esconder, e a persona é como a gente quer parecer. Então, às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, realmente não consigo fazer uma leitura dessa pessoa. Porque uma hora ela está de um jeito, uma hora ela tem um comportamento, outra hora ela tem algumas atitudes, e outra hora ela é muito diferente. Mas a própria pessoa nem percebe isso, porque ela está completamente sob as máscaras, sobre essas personalidades. E está tudo certo. O que ela precisa é descobrir que existe este mecanismo e olhar para dentro de si com alto valor, com alto amor, aceitando-se como é. E não é porque se eu sou uma pessoa agressiva, briguenta, quero tal, eu não tenho que mostrar só isso, mas eu tenho que trabalhar, olhar para mim com amor, com carinho e falar, Lisa, vamos devagar com andor, né? Porque o santo é de barro. Devagar, porque o outro tem o mesmo lugar ao sol que você. Então, deixe que sua luz brilhe, mas não precisa apagar do outro. E não precisa usar de mecanismo para ser aceito. Porque quando você é aceita por você mesmo, o mundo te aceita, te acolhe.
né? Então não é jogar todas as nossas, né, mau humor, tudo no outro, é mais ter sob controle, devagarzinho, aparando as nossas arestas, né? E assim, esta roupa do ego, ela muda. Então, o indivíduo governado pela persona, ele torna-se alheio à sua real natureza. Ele passa a viver em estado de tensão e de conflitos, né? Entre uma persona super desenvolvida e as partes subdesenvolvidas de sua personalidade. E assim nós vamos criando mentiras ao nosso respeito. Isso a gente precisa olhar com muito cuidado para ter mais autenticidade, mas respeitar a nós, a nossa essência, a nossa potencialidades e trazendo um equilíbrio entre um lado e outro. Aquilo que eu exacerbo, que eu quero tanto que o outro me aceite, que eu tenho que ser falsa nessa situação. Olhar, eu estou sendo verdadeira? Porque como é um mecanismo do ego e que muita gente não percebe, vamos olhar mais profundamente para cada um de nós. Lembra lá das bases psicológicas da Joana, onde ela fala aprender a ser, aprender a viver, aprender a amar. Isso é um aprendizado. E um dos mais importantes, que é o auto-amor, o auto-valor. Porque se eu não me aceito e eu não me amo, dificilmente eu vou amar e aceitar o outro. Eu vou estar sempre usando da persona e julgando o outro, porque eu não estou inteira, porque eu não estou na minha realidade. Então eu projeto no outro e julgo o outro. Isso é um processo tão lindo, tão necessário de se fazer. Então a persona é um complicado sistema de relação entre a consciência individual e a sociedade. É uma espécie de máscara destinada, por um lado, a produzir determinado efeito sobre os outros e, por outro lado, a ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. E aí que está a chave da questão. Por que eu preciso parecer? Quando eu deveria ser, né? Ser eu mesma. Porque não muda nada. Jesus, que era integral, perfeito, de um amor absoluto, de uma autenticidade que veio ensinar o amor, trazer uma transformação tão grande para todos nós, não foi aceito por todos, não é verdade? Por que nós achamos que devemos ser aceitos? Se alguém não gosta da gente, não tem problema, o problema é dele, o problema é nosso, a gente não gostar do outro. Esse sim, a gente tem que trabalhar. O Divaldo também falava muito sobre isso, né? Se o outro não gosta de você, é problema dele. O problema é você não gostar do outro. Então deixa para lá. Não precisamos da validação de tudo. A gente precisa ser ético, seguir os preceitos do Cristo, os ensinamentos da doutrina. Precisamos desenvolver a nossa moralidade, a nossa ética, o nosso autorrespeito e o respeito ao próximo, né? E aí, assim, a gente começa a tirar as máscaras. É lógico que nós vamos precisar delas em alguns momentos, porque é difícil, a gente não pode só escolher conviver com pessoas que a gente admira, né? Que aquela sim me entende, ok, é gostoso, mas nós temos que aprender a viver em sociedade, até para que a gente possa se modelar e entendendo o outro, abrindo mais o campo da mente para aceitação. E muitas vezes nós vamos encontrar tesouros valiosos em alguém que não pensa como a gente, né? Então isso é um momento que nós estamos vivendo. Então a máscara na antiga Grécia mostrava personagens atuando. E Jung afirma que de certa forma precisamos da persona. Bom ou ruim não é ter persona, ter a máscara,
mas ela se tornar destrutiva. Quando pensamos que somos esta pessoa, estaremos num processo bem complexo, porque muitas pessoas vivem hoje, por exemplo, esses encontros que as pessoas se vestem, atuam como aquele personagem. Estou falando de um personagem mesmo. Não tem problema algum, é gostoso, é legal, mas tem pessoas que traz um transtorno bipolar, transtorno profundo, porque realmente quer viver aquele personagem e acha no seu psiquismo que é aquele personagem. Então a vida, o cotidiano, a vida real fica um pouco mais difícil. Por isso que nós precisamos entender um pouco mais. E como eu entendo olhando para mim, olhando para dentro, olhando para as minhas reais potencialidades, trabalhando. Por que que eu preciso ser assim, como esta fantasia me apresenta? Eu posso viver esta fantasia em alguns momentos de alegria, de, eh, de real vivência naquilo que eu gostaria, mas por uns momentos. Mas quando tira a roupa, a máscara, deixa ali do lado, viver a vida real, a vida como ela realmente importa, como ela realmente é, para não trazer complexos. E os complexos, eles são bem destrutivos para o nosso ser, porque eles vêm e tomam conta, e é difícil. A gente precisa identificá-los, e demora um pouquinho mais. Então, sob a máscara da personalidade encontra-se expressões insuspeitáveis da realidade, que somente a largo tempo e com o auxílio das lentes da percepção profunda conseguimos identificar. Já aconteceu com vocês, comigo já, de conviver tanto tempo com a pessoa e não conseguir fazer uma leitura do que ela realmente apresentava. Falava, nossa, engraçado, não sei, hoje tem um comportamento, ontem teve outro, e fica assim, meio assim, consigo, né? Consigo identificar. Porque as pessoas usando esta máscara, elas acabam transformando tanto, 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 que a gente não consegue ver. E acho que nem elas não consegue ver na sua profundidade a sua verdadeira realidade. Então, a gente hoje está muito mais fácil a identificação. Graças à luz de Alcione incendido no planeta, e essa luz não é só iluminando a Terra, mas iluminando a nossa sombra, iluminando os nossos eus, o nosso eu. E esta luz faz com que o outro percebe um pouco mais rápido tudo, porque antes as pessoas nos enganavam por muito mais tempo. Hoje não. Hoje a gente rapidamente cai a ficha e a gente acorda, graças a esta luz que está incendindo em nosso ar. O que dificulta o trabalho com a sombra é que, ao invés de reconhecermos as nossas mazelas e deficiências, tentamos preservar nossa imagem idealizada, persona. Então, quando a gente tem que olhar para a sombra, que é tão necessário, a gente encontra tesouros valiosos. A gente realmente transforma a nossa vida na edificação, na identificação do que eu sou, do que eu apresento, do que eu realmente quero. Este olhar é necessário, mas quando a pessoa não quer colocar essas lentes mais profundas, porque sombra, eu quero esconder. Então, eu quero estar confortável para mim viver na máscara, viver na sociedade, sem identificar quem eu realmente sou. Eu faço uma analogia sempre no nosso grupo de estudos, com os alunos, com as pessoas, de que aí é a porta estreita. Aí realmente é a dificuldade. E é aquele parto dorido que a Joana fala. Porque identificar quem eu realmente sou dói. Porque o ego não quer aceitar, né? O nosso eu pequeno. Mas se a gente entender que somos espíritos imortais, passando por um processo natural de evolução, que tudo está certo, mas que eu preciso colocar essa luz profunda, iluminando a minha sombra, trazendo para fora para que eu possa estruturá-la,
para que eu possa trazer um equilíbrio, isso se torna muito mais fácil. E aí, automaticamente, eu não vou me preocupar com aquela imagem que eu idealizei com que o outro me veja. Muitas dessas imagens é aquela pessoa boa, né? Aquela pessoa que é agradável e no íntimo não é. Nós precisamos ser fiéis a nós mesmos. E neste processo, nós vamos trazendo tão profundidade para sermos os seres individuais. Então, qual é a persona que você usa constantemente? Esta é uma pergunta para a gente trabalhar, para cada um trazer para si. Não é para falar para o outro, não é para deixar para o marido ver, nem o namorado, nem a companheira, nem o companheiro, não importa com quem você está se relacionando, porque somos seres sexuados e devemos ser felizes com o que estamos vivendo neste momento aqui na Terra, nos aceitando, nos amando. Mas qual é a persona que eu uso constantemente, né? Qual é? Identifique-a, trabalhe para que possa ser você mesmo, você inteiro, sem contar para ninguém, porque se a gente conta para o outro, ele usa aquilo como argumento para te ferir. Então é melhor ficar quietinho ali. Use só um espelhinho, converse com você mesmo sozinha e não divulgue para ninguém, mas trabalhe em você com muito amor. Quais são as características que você faz questão que as pessoas percebam em sua natureza? Você isso também. Por que eu faço questão de que alguém me veja assim ou assim? Não importa. Seja você mesmo. Vamos passar a sermos inteiros. A vida torna muito melhor, muito mais gostosa, muito mais gostoso de se viver. Você se define. Estas são algumas questões que a gente colocou para deixar aqui, para que vocês e todos nós possamos pensar e respondê-la.